FM Eldorado, programa Painel Popular e o quadro Perfil desse domingo, entrevista cidadão João Soares da Silva. João Soares, como é mais conhecido aqui em Elesbom Veloso, fala ao perfil e comenta um pouco sobre a sua vida. Afinal de contas, seu João Soares atuou por muito tempo aqui em Elesbom Veloso no ramo comercial. Ele tem também uma vida política também aqui no município de Elesbom Veloso. Teve, como ele comentava aqui em off, uma certa paixão pelo futebol, mas um dissabor durante a Copa da França, aquela de 98, fez seu João ficar um pouco indignado em relação ao esporte. Mas vamos começar aqui com o seu João Soares falando exatamente como é que foi o princípio da sua vida, seu João, como comerciante. Boa noite. Boa noite. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, comprando ovos de galinha e galinha. Então vim para cá, para Elesbom, no dia 14 do 7, no dia 14 do 1 de 1957. Fui dono de um bar por 5 anos, depois passei a trabalhar comprando milho, em 62, e daí para frente eu comecei a comprar tudo que tinha na região. Seu João, você teve algum incentivo para isso? Não. Incentivo sim, do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil. Me deram muito apoio na época, né? Mas incentivo quer dizer... Em termo familiar, assim, algum incentivo do pai, da mãe, coisa desse tipo? Não. Sempre minha mãe é o seguinte, quando eu vim para cá em 1957, ela disse que não vinha. Passou mais ou menos um mês sem vir. Depois foi que veio. Mas eu vim porque eu vi que lá não tinha condições da gente trabalhar. E então, a minha opinião era trabalhar. Assim, muito jovem. Você disse que com 10 anos de idade já tinha... Eu já comecei nessa época, como menino. Eu não sei se você lembra. Não, você era criança. Mas o meu comprador era o Messias de Severos. Eu sei. Né? Era o meu comprador desses produtos. Então, a minha vida toda foi comerciante. Trabalhar no comércio. E aí fiquei de lá para cá e estou até aqui hoje. E depois disso, seu João, desses 10 anos de idade, de uma maneira humilde, é claro, o senhor começando, até o senhor chegar a ter estabelecimentos comerciais, ali na Avenida João 23, inclusive, o afamado ponto do seu João Soares. Vamos falar disso. Exatamente. Isso foi quando eu cheguei para cá no dia 14 do 1 de 1957. Aí começou meu trabalho naquele bar, que hoje é do Chiclete, hoje é do Banco do Nordeste. Não, do Quinquim. Depois o meu armazém era ali perto, onde funciona o Banco do Nordeste. E aí continuou. Fiz aquela construção mais embaixo e comecei a trabalhar. Trabalhei muito aperreado, porque naquela época eram os coronéis, Doutor Leal, Mandaril, Zé Lopes, Manuel Geroncio, e eu no meio. Porque aquilo a gente nunca deve pensar que o outro é forte. A gente deve pensar que não é fraco. E assim eu continuei a minha vida. E aquele ponto comercial, você disse que comprava tudo, até couro de camaleão, mano? Comprava sim. Eu não dá para mim dizer todos os produtos, mas que vamos dizer, de couro de boi a couro de camaleão, eu comprava tudo. Seu João, você se considerava um dos grandes comerciantes de Elesbom Veloso à época? Não, eu não me considerava grande, eu me considerava um trabalhador, né? Porque grande é muito difícil. Agora eu tive uma época muito bem, com a ajuda do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, até o Banco Itaú me ajudou nisso aí, né? Então eu me considerava eu mesmo. Mas a população considerava o senhor dos cidadãos mais bem-sucedidos de Elesbom, você sabe disso? Aquilo é o seguinte, é porque o povo, se a gente está bem, eles olham. Se está mal... Tem um olho grande. Exatamente. Eu não acredito muito em olho grande. Acontece que a vida da gente, quando a gente nasce, parece que já vem traçado, né? Eu pisei numa pedra e a pedra estava em falso. O senhor acha que esses planos econômicos que teve aí, desses governos anteriores, de certa maneira, atrapalhou, de certa forma, a desenvoltura comercial do seu João Soares? Eu
eu fui injustiçado pelo Banco do Brasil, porque eu tinha um débito lá e por questão de 3 meses eu deixei de pegar a anistia naquela época do Sarney. Eu sei. Se eu pego aquilo, hoje eu era um dos comerciantes fortes de Elas Bom Veloso. Mas conta que eu tinha que pagar em 93, paguei em 84. E aí me estabilizou todinho. Esse problema, de certa maneira, causou uma certa turbulência financeira na sua vida? Tranquilamente, né? Tranquilamente, por quê? Pra você ter uma ideia, você vai pagar uma conta em 1993, que era o prazo que eu tinha, e fui obrigado a pagar em 1984, veja a diferença, 9 anos para liquidar tudo, não é brinquedo não, né? Problema. Seu João, o local de nascimento nem eu sabia, e talvez muitas pessoas em Elas Bom Veloso também não. O senhor nasceu na localidade Baixão. Baixão, onde foi criada a primeira feira de Elas Bom Veloso, a 300 metros de onde eu nasci, lá no Baixão. Agora, naquela época, meu bisavô era um dos homens ricos da terra e levou para lá. Mas naquela época não tinha... Essa feira o senhor não lembra nada ou lembra? Não me lembro, era menino. Era menino? Não, eu não era nem nascido, em 1918. Então o que acontece? Lá não tinha água, a água era de cacimbão. Mas como ele tinha muito, sei lá, poderio político, né? Era um dos homens ricos, né? Levou para lá. Resultado, teve que voltar para cá, hoje onde é a Praça da Independência. As primeiras casas de Elas Bom Veloso foi ali, né? Acho que eu estou certo. Então, eu nasci lá, me criei lá por 20 anos, depois vim para cá. Né? Felicidade. O senhor se sente que fez algo certo, é claro, quando partiu lá daquela localidade para cá, né? Eu acho que sim, porque toda mudança você arriscando, né? Você está arriscando sair de um lado para o outro, mas a vida é assim mesmo. O senhor sempre fez sua vida aqui em Elas Bom Veloso, ou o senhor viveu um certo período em Teresina, essa questão de estudo, como é que foi? Passei 5 anos em Teresina. Nesse período aqui, de 84 a 93, eu passei 5 anos em Teresina. Né? Perfeito. Vamos falar dos pais aí. O seu Francisco Armínio da Silva e a dona Hermínia Soares da Silva. Recordações você tem? Grande. Eu hoje estou sem eles porque o destino levá-los. O levou. Mas não é bom. Tem falta, né? É demais. Então vamos falar aqui da família, da esposa, dos filhos, são 7, enfim. O senhor constituiu uma grande família, né? Uma grande família, uma luta muito pesada, mas eu tenho a honra de dizer que levei meus filhos todos à porta da universidade. Se não se formaram todos. No começo você sempre buscou fazer isso, né? Eu acho que não tenho muita culpa, porque não se formaram todos. Mas eu fiz o que pude. Minha mulher me ajudou demais, sempre me ajuda. Mas é o seguinte, a gente às vezes pensa uma coisa e vem outra, né? Meu irmão, entre os filhos tem aqui um que ele enveredou pelo caminho do esporte, ainda que amador, que foi o ID. Por conta disso, o senhor foi considerado aqui um dos grandes incentivadores do futebol de Elas Bom Veloso. Foi ele quem fez isso, né? Porque eu também não podia deixá-lo sozinho. Acompanhei, gastei dinheiro, fiz tudo, né? Naquela época que precisava fazer, eu fazia. Então, eu acho que se eu errei, foi muito menos. Dá para falar um pouco dessa seleção de Elas Bom Veloso, afamada inclusive, que passou 23 jogos invicto, pelo menos a informação que eu tenho. E o senhor, seu Zé Luiz Moreira e também o Agnaldo Portela era considerado aqui um dos apoiadores dessa seleção. Nós apoiamos a seleção, inclusive nessa época o prefeito era o Chico Norberto e andou dando uma ajuda, assim, na marra quase. Mas eu não me lembro bem como foi esses detalhes. Sei que nós chegamos em Teresina, fomos campeão, perdemos
de 1-0 para Piripiri e fomos campeão, contar de gol, né? Então eu gastei muito dinheiro naquela época, porque eu não tinha mãos a medir. Sim. Eu fazia, quando eu entrava, era para valer, né? Então... Você frequentou muito essas praças esportivas, né? Aqui em Lesbão, Nogueirão, enfim? Não, todos os jogos. Perdia não? Não. Eu tinha naquela época uns caminhões. Colocava à disposição, era 2, 3, e se não dava, a gente tratava ônibus, tudo. Rapaz, era um balseiro muito pesado. Fala em caminhão, seu João, qual é o sentimento que você tem hoje, assim, na sua mente, em pensar que em épocas passadas, naquele ponto onde hoje é ali o Armazém Paraíba, na Avenida João 23, eu ainda garoto, vi muitos caminhões parar ali, colocar em cima dele oiticica, couro de boi, enfim. E hoje o senhor não está mais nesse ramo. O que é que passa pela sua cabeça? Não, aquilo é o seguinte, graças a Deus, Deus me deu a coragem de agir como eu posso. Se naquela época eu tinha esses caminhões, eu agi corretamente. O senhor não tem nenhum sentimento de frustração, não? Né? Não tem, porque para ter um sentimento desse, é sofrer 2 vezes, né? Então, para mim, aquilo passou. Vida que segue. Como? Vida que segue, né? Exatamente, porque eu sempre dou graças a Deus, que Deus me dá a coragem de viver como eu posso. Senhor, de volta aqui ao esporte, o senhor disse que era um amante dele, inclusive ficou um pouco indignado e aborrecido depois daquela Copa de 1998, que o Brasil perdeu para a França. Como é que é isso? Pai, o que eu podia dizer vai ferir alguém, então eu vou deixar de responder. Né? Vai deixar a dúvida no ar, né? Deixa a dúvida no ar, agora não me agradou. Não ficou satisfeito? Não posso dizer aquilo que eu pensei. É verdade. Seu João, vamos agora adentrar aqui a sua vida política. O senhor também, de certa maneira, enveredou pelo caminho político, inclusive vindo a se destacar, sendo membro de partido, candidato. Como é que foi esse início? O que é que contou para o senhor ingressar na vida política? Pai, isso é o seguinte, a vida, o sujeito entra e sai que nem vê, né? Eu, um dia conversando com o titio, lá na porta do bar do tenente, que é isso que eu comprei, e ele disse o seguinte: compadre, papai quer te lançar candidato a vereador. Eu tremi na base. O pai em questão era o seu Nenoso Moura. Eu tremi na base porque eu nem pensava nisso. Mas quando nós fomos ver, eu não era filiado. Naquela época que o Ribamar foi vereador. Aquele ali era para ser eu. Então daí nasceu aquela história, porque logo é o seguinte, da minha família, do meu bisavô, o único que teve coragem de ser candidato um dia fui eu. Os outros nunca tiveram. Aí, você sabe, política é um troço que vem de dentro. Eu gosto de política, né? Mas não tive sorte. Nunca ganhei a eleição. Fui candidato a prefeito, a vice-prefeito 2 vezes. Nunca ganhei, mas... O que é que o senhor acha que somou para o seu insucesso na urna? O que é que contou? O que é que aconteceu? Que fatores contribuíram? É tão difícil, né? A cúpula da primeira candidatura não queria que eu ganhasse a eleição, porque viu em mim que eu não era homem de cabresto. Se eu não posso citar nome de ninguém, claro, né? Fique à vontade. Mas eles viram que eu não era homem de cabresto, então não deixaram eu ganhar a eleição. Mas o senhor sentia que tinha pessoas que faziam que estavam do seu lado, mas que no fundo não queria que o senhor chegasse lá? Tinha isso? Tinha trairagem, a famosa trairagem? Tinha, tranquilo. Tinha. A gente não pode citar o nome, porque já passou, não adianta. Mas a verdade é essa, né? Era muito disputado o clima aqui em Lesbão Veloso naquela época? Tinha aquela disputa acirrada, senhor? Não, a disputa toda a vida foi 2 partidos, um querendo ganhar e o outro também, né? Então não é, hoje já está mais difícil, porque já tem mais partidos, mais gente. Mas naquela época só era 2 lados. Era Norberto Moura e Benoni, né? Os 2 lados
político, né? Seu João, nesse meu político aí, o senhor fez amigos ou o senhor diria pra mim que na política ninguém tem amigo? Eu acredito que não, né? Porque você pensa aquele que é mais seu amigo, você pensa que ele é e ele não é, né? A verdade é essa. Tem alguém que o senhor, no meu político, de uma maneira geral, quero dizer, de uma maneira geral, não só de Elesbão, mas Piauí afora, Brasil, que o senhor tenha admiração aí no meu político? Não tenho não, porque eu vejo uma máfia tão pesada que não dá nem pra gente destacar isso, né? Você veja a presidente Dilma bota um ministro. Como é que o senhor vê esses casos de corrupção, seu João? Diariamente o noticiário está enfatizando. É o que eu vou lhe falar agora. É o seguinte, ela bota o ministro, com pouco tempo, destaca uma riqueza monstra num parente, não sei quem. O ministro pede demissão, ficou por isso mesmo. Eu acho errado. Se ele errou, enricou alguém naquele período, então vamos confiscar os bens. Porque os bens não é dele, é da nação. Por que não faz isso? Aí, o sujeito saiu, tá tudo bem, né? Parece que esse erro aí já vem enraigado ainda do governo anterior, né? Mas aquilo tem que ser corrigido, né? Porque se vem errado, não deve continuar errado toda a vida não. Pra quê? Isso é um vício. Seu João, que partido o senhor recorda que o senhor já militou? Lá no princípio o senhor disse que teve na Arena. Arena, depois o PDS, depois PRN, PCdoB e por último o PT. Inclusive o PT você é primeiro secretário, né? Sou. Do alto aí dos seus 73 anos que o senhor está agora, passa ainda pela sua cabeça, digamos, ser candidato a concorrer a algum cargo ainda, seu João? Zé Neto, é o seguinte, infeliz daquele homem que diz que não quer as coisas querendo, né? Eu quero, mas você sabe, a política de Elesbão é muito cara, então não adianta você ser um candidato sem ter nada. Mas se ainda houvesse um jeito de ser candidato para não gastar dinheiro, eu seria um deles. Sem problema. Sem problema. Eu gosto da política, né? Então se tinha que mudar alguma coisa. Tinha que mudar, exatamente, né? Como é que o senhor vê aí o PT para essas próximas eleições? Meses atrás, uma das figuras expoentes do partido esteve aqui, um dos grandes nomes, que é o deputado federal Jesus Rodrigues, e ele disseram naquela oportunidade que o PT pode ser o fiel da balança. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê isso? Não, eu acho que sim, porque matematicamente o Sérgio teve 3.000 votos contados. Os dois lados juntos tiveram 5.600. Dividindo isso aqui em 3, o Sérgio tem 200 votos a maior, né? Então, eu conversando com ele um dia desse, ele disse: seu João, mas o outro lado, os dois lados são muito fortes. Eu digo: Sérgio, nós vamos pensar que o outro é forte, vamos pensar que nós não somos fracos. É que é assim, né? Ora, pô. Pensar no outro, não, vamos pensar em nós. Então, se esse povo, deixa eu terminar, se esse povo, que eu acho que migrou mais para lá do que para cá, mas se for o contrário, se é migrado mais para cá do que para lá, como é que ele não ganha a eleição dos dois? Pelas suas palavras, eu noto que o senhor defende uma candidatura própria do PT. Tranquilamente, tranquilamente. Isso eu disse lá naquela reunião no outro dia e continuo dizendo, porque em política tem tudo. Pudemos fazer um compromisso, sei lá, mas ultimamente tinha gente aí querendo vender o PT, né? Eu não posso dizer o nome porque não provo, mas que tinha, querendo vender a A ou a B. Isso não é possível. Essa postura o senhor não conta comigo, não é? E se vender não me entrega. Tá certo. Não é? Seu João, alguma consideração a mais em relação à política? Como é que, afinal a gente está só há pouco mais aí de um ano de uma eleição. Qual é o pensamento que o senhor tem e gostaria de expressar aqui através do Eldorado?
Não, rapaz... Essa política local, é claro. A minha expressão é o seguinte, eu gostaria que nós disputássemos a eleição com 3 candidatos. O PT está falando a mesma língua lá nas reuniões internas que vocês têm? Qual é o sentimento dos militantes? O PT está assim meio barulhado, sabe? Alguns saindo e tal, mas os que estão ficando estão dizendo que quer candidato, né? E eu estou ao lado... Defende candidatura própria? Defendo, sim. Por que não? Tá certo. Seu João, vamos falar aqui um pouco que o perfil também aguça com relação a alguns fatos fora o que a gente já conversou aqui sobre a sua vida como comerciante, como político, enfim. Televisão, inclusive, está ligado ali, eu sei que o senhor curte alguma coisa. O que é que o senhor gosta da televisão? Só do Jornal Nacional e até a Maria chama de babujado do Silas. Eu acho bom aquilo porque é política e eu gosto de política. E pelo outro lado estou vendo o meu Piauí. O Silas, você está falando aqui, é o apresentador Silas Freire da Meu Norte, né? Exatamente. Então, o Silas está falando no Piauí. E eu sou piauiense, eu não quero saber do Rio de Janeiro. Eu quero saber do Piauí. Coisas da gente, né? Da gente. Com certeza. Né? Então, em termos de música, o que é que o senhor gosta de música? Aqui um cantor, enfim, que o senhor gostaria de... Que o senhor gosta de curtir? O Nelson Gonçalves, Martim da Vila e etc. Religião. O que é que o senhor João Soares considera? Como é que é em termos religiosos? Rapaz, a religião, eu até nem quero falar porque... Você disse que nasceu a sua mãe levando seu pai à igreja. Exatamente, né? Então eu não tenho... Cresceu ali, a mãe levando... Não tenho o que dizer porque a finalidade de toda a religião é dinheiro. Então... Seu João. Seu João, satisfação conversar com o senhor. O senhor ter dado essa oportunidade aqui para o quadro Perfil do programa Painel Popular e também do Portal Lesbon News. E no final deixar aqui o espaço franqueado para o senhor fazer suas considerações, tanto em relação ao João Soares comerciante. Aliás, antes dessa consideração final, o que é que o senhor João tem feito da vida depois que deixou de ser aquele comerciante nato, de estar na vivência do dia a dia? O que é que o senhor faz da vida atualmente? Rapaz, é o seguinte, eu agora, a minha vida é dormir aqui, de uma roupa oiticica, durmo lá... Aposentado já, né? Aposentado, criando galinha, porco, garrote e ovelha. Só, né, o meu trabalho. Porque também fisicamente eu não aguento fazer serviço pesado, então estou nessa. Né? Tá fazendo o que gosta? Exatamente. Então tá beleza. Vocês vão agora aqui no final, deixa aqui a sua consideração, algo que a gente não tenha de repente conversado nessa entrevista, que o senhor fique à vontade para fazer a sua consideração, enviar abraço para pessoas que escutam o Painel Popular, pessoas que o senhor gostaria de, enfim, mencionar aqui. De pronto eu quero agradecer, inclusive até os filhos do senhor, que eu tenho certeza que vai conferir essa entrevista também através da internet. Eu quero que a minha família ouça com atenção. Eu não prejudiquei a ninguém, acho. Então, você tem filho espalhado aí, Teresina, Alagoas, né? Sergipe, tem a Verinha lá, o Gardilson e os outros aqui em Teresina. Então eu gostaria que todo mundo recebesse com carinho, porque a minha intenção é muito boa, não é? Senhor, muito obrigado. Pois não. Valeu.